E se os alimentos mais poderosos para a cura não tivessem sido criados em um laboratório moderno, mas já estivessem no prato das pessoas mais saudáveis que já existiram milhares de anos atrás? Quase ninguém para pensar que enquanto todo mundo hoje vive contando calorias e correndo atrás da dieta da vez, as escrituras antigas já apontavam para alimentos específicos que a ciência agora confirma que combatem doenças, reduzem a inflamação e transformam a saúde até no nível celular. Não estamos falando só de símbolos espirituais. São verdadeiras potências nutricionais, respaldadas por estudos clínicos de verdade. E hoje eu vou te mostrar 20 desses alimentos que vão mudar completamente a forma como você enxerga a alimentação e a cura. Fica até o final, porque o número 13 dessa lista já foi tão raro e valioso que reis o negociavam como se fosse moeda. E hoje os nutricionistas o consideram um dos alimentos mais ricos em nutrientes já estudados. E o número 20 já foi chamado de dádiva divina nas escrituras. E pesquisadores de câncer atuais ficam impressionados com o que ele faz às células cancerígenas. Se você curte sabedoria ancestral combinada com ciência moderna, aproveita e já se inscreve no canal, porque o que vem a seguir você não vai querer perder. Bora começar. Aqui estão 20 superalimentos bíblicos que vão transformar sua saúde, do notável ao absolutamente extraordinário. Número 1. Azeite de oliva, o ouro líquido do mundo antigo. Vamos começar do começo. E não é só porque o azeite é o primeiro da lista. No mundo antigo, o azeite era literalmente o ponto de partida de tudo. Servia como alimento, combustível, remédio e substância sagrada. Tudo ao mesmo tempo. As escrituras o mencionam mais de 100 vezes. Reis eram ungidos com ele. Feridas eram tratadas com ele. Na parábola do bom samaritano, óleo e vinho são derramados sobre os ferimentos de um viajante. Esse detalhe não era por acaso, era tratamento mesmo. E é isso que a ciência atual nos mostra. O azeite extra virgem está entre os alimentos mais estudados do planeta. A dieta mediterrânea, construída em torno do azeite como base, já foi associada em inúmeros estudos clínicos a menores taxas de doenças cardíacas, câncer, inflamação, declínio cognitivo e mortalidade por qualquer causa. O composto-chave por trás disso é um polifenol, que age quase como um anti-inflamatório comum. Mas o azeite do mundo antigo não era aquele produto refinado e superaquecido que domina as prateleiras hoje. O azeite prensado a frio, não filtrado, feito com azeitonas recém-colhidas, é um alimento vivo, cheio de antioxidantes, vitamina E e gorduras saudáveis que o corpo reconhece e aproveita na hora. O uso tradicional era simples, cerca de 15 mililitros de azeite extra virgem de qualidade por dia, usado generosamente no preparo dos alimentos e aplicado diretamente na pele para tratar feridas e irritações. As pessoas da antiguidade não tomavam suplementos em cápsula, elas simplesmente regavam quase tudo com esse líquido precioso. Número 2. Mel puro, o antimicrobiano da natureza. Um dos textos poéticos das Escrituras fala de mel e leite debaixo da língua. Outro provérbio recomenda comer mel porque é bom. Em outra passagem, um guerreiro molha seu bastão num favo de mel e seus olhos se iluminam na hora. E isso não é só figura de linguagem. As Escrituras apresentam repetidamente o mel como um alimento que restaura as forças, aguça a mente e sustenta a vida. O mel puro está entre os antimicrobianos naturais mais poderosos já estudados pela ciência. Pesquisas clínicas mostram que ele consegue eliminar bactérias resistentes a antibióticos comuns, inclusive algumas das cepas mais difíceis, porque gera peróxido de hidrogênio ao entrar em contato com o tecido, tem um pH baixo que é hostil a patógenos e contém uma proteína específica que destrói bactérias ativamente. Uma variedade em especial já é usada em curativos hospitalares ao redor do mundo. Só que a palavra-chave aqui é puro. Assim que o mel é aquecido acima de aproximadamente 40 graus Celsius, as enzimas e compostos benéficos que o tornam medicinal começam a se degradar. O mel que nossos ancestrais comiam, retirado direto da colmeia, sem filtragem e sem aquecimento, era uma substância completamente diferente dos potes transparentes e prontos para o consumo que encontramos hoje nos mercados. Os usos tradicionais eram práticos. Mel aplicado em feridas para evitar infecção e acelerar a cicatrização, uma colher é o primeiro sinal de dor de garganta, e uma mistura de mel, água morna e limão para fortalecer o sistema imunológico. Diferente do açúcar refinado, o mel puro consumido com moderação tem um impacto relativamente suave nos níveis de açúcar no sangue,
graças à sua composição de frutose e enzimas. Foi esse o alimento que sustentou viajantes do deserto, soldados e profetas ao longo de séculos. Ele nunca estraga. Arqueólogos já encontraram mel com milhares de anos, lacrado em tumbas antigas, perfeitamente comestível. Se você quiser começar por um único alimento dessa lista, comece por esse. Ele era doce e curativo muito antes de alguém entender a química por trás disso. Número 3. Figos, a fruta medicinal dos profetas. Aqui vai um detalhe que muita gente passa despercebido. Quando um rei estava à beira da morte por causa de uma infecção grave na pele, o profeta que cuidava dele não apenas orou, ele mandou que se fizesse uma pasta de figos e a aplicassem direto sobre o ferimento, e o rei se recuperou. A ciência moderna já alcançou essa prescrição antiga. Os figos contêm uma enzima que quebra o tecido danificado e favorece a cicatrização, além de compostos com propriedades antimicrobianas comprovadas. Estudos com a seiva do figo fresco mostram sua capacidade de inibir o crescimento bacteriano e favorecer a regeneração da pele. Mas os figos não servem só para ferimentos. Eles são extraordinariamente ricos em fibras solúveis, especialmente um tipo que alimenta as bactérias benéficas do intestino. São carregados de magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, em quantidades que os colocam entre as frutas mais densas em minerais que existem. Num mundo sem multivitamínico em cápsula, o figo cumpria esse papel. Tradicionalmente, os figos frescos eram comidos no auge da maturação para apoiar a digestão e a energia, enquanto os figos secos garantiam nutrição o ano todo. E aquela prática antiga de aplicar figo fresco amassado sobre a pele inflamada merece mais atenção da pesquisa moderna do que recebeu até hoje. Número 4. Tâmaras, a barrinha energética original. Para um soldado, comerciante ou peregrino atravessando o deserto do mundo antigo, as tâmaras eram o que mantinha a pessoa viva. Densas em calorias, naturalmente duráveis, ricas em minerais e açúcares de absorção rápida, as tâmaras eram o alimento de sobrevivência original. A tamareira é citada mais vezes do que qualquer outra árvore frutífera nos textos sagrados, não por sua beleza, mas porque alimentava as pessoas. As tâmaras entregam açúcares naturais que entram rápido na corrente sanguínea, dando energia imediata. Mas, diferente do açúcar refinado, essa energia vem acompanhada de fibras, magnésio, potássio, cobre, manganês e vitaminas do complexo B. Estudos mostram que as tâmaras podem melhorar os níveis de ferro, fortalecer a densidade óssea e até beneficiar o trabalho de parto em gestantes, com diversas pesquisas clínicas apontando que mulheres que consumiram tâmaras nas últimas semanas de gravidez tiveram partos visivelmente mais rápidos e tranquilos. As tâmaras também trazem polifenóis e antioxidantes que combatem a inflamação e o estresse oxidativo, além de taninos com atividade antimicrobiana. Até o caroço já foi moído e usado em remédios tradicionais. O uso tradicional é quase óbvio: comer. Um punhado como fonte rápida de energia, um adoçante natural no preparo de receitas, ou a forma tradicional de quebrar um jejum, já que o corpo absorve seus nutrientes de forma rápida e suave após um período sem comer. Número 5. Romã, a rainha dos antioxidantes. A romã aparece na lei mosaica, na decoração do templo e ao longo da poesia sagrada, como símbolo de abundância, beleza e vida. 200 romãs esculpidas adornavam as colunas de um templo lendário. Isso não era só enfeite, era uma declaração sobre o valor dessa fruta, e a ciência dos antioxidantes confirma esse valor. A romã contém um composto que praticamente não existe em nenhum outro alimento na natureza e que o intestino converte em substâncias com efeitos anti-inflamatórios impressionantes e potencial ação anticâncer em pesquisas. Estudos clínicos com o suco de romã mostram que ele pode reduzir a pressão arterial, diminuir a oxidação do colesterol LDL, melhorar a saúde das artérias e reduzir marcadores de inflamação. O suco e as sementes carregam concentrações de polifenóis que superam as do vinho tinto, do chá verde e do mirtilo, e a casca, que a maioria das pessoas descarta, é ainda mais concentrada em compostos benéficos. Curandeiros tradicionais do Oriente Médio preparavam chá com a casca da romã para tratar diarreia, parasitas intestinais e problemas digestivos inflamatórios. Tradicionalmente, as sementes eram comidas frescas, o suco era espremido e consumido na hora, ou a casca seca era usada em infusão para infecções intestinais.
A fruta inteira, e não apenas um suco isolado ou suplemento, entrega toda a gama de compostos da forma como o corpo evoluiu para recebê-los. Comer romã dá mais trabalho do que a maioria das frutas. Tirar aquelas sementes brilhantes exige paciência, mas talvez seja exatamente esse o ponto. No mundo antigo, as coisas mais valiosas exigiam esforço, e essa fruta recompensa esse esforço com benefícios que a ciência moderna ainda está tentando mapear por completo. Número 6. Lentilhas, alimento de profetas e de gente simples. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo lentilha é um alerta e tanto. Um homem troca toda a sua herança por um prato de ensopado de lentilha vermelha. Pode parecer exagero, até você entender que, no mundo antigo, lentilha não era comida de pobre coisa nenhuma. Era alimento de sobrevivência, densa, saciante, capaz de durar anos quando seca e nutricionalmente excepcional. As lentilhas estão entre as maiores fontes de proteína vegetal que existem, entregando cerca de 18 gramas por xícara cozida, além de ferro, folato, zinco, magnésio e potássio. Elas sustentaram soldados, trabalhadores e profetas, porque forneciam exatamente o que o trabalho pesado exigia: energia constante, recuperação muscular e reposição de minerais. A ciência da nutrição confirma que as lentilhas têm um índice glicêmico surpreendentemente baixo para a quantidade de carboidrato que contém, o que significa energia estável sem picos bruscos de açúcar no sangue. Sua alta quantidade de fibras alimenta as bactérias intestinais e ajuda a reduzir o colesterol. Estudos mostram que o consumo regular de leguminosas é um dos indicadores mais fortes de um envelhecimento saudável, e populações ao redor do mundo conhecidas pela longevidade consomem grandes quantidades de leguminosas. O preparo tradicional envolvia deixar de molho e cozinhar lentamente com especiarias aromáticas, finalizando com azeite. Isso não é só tradição culinária. Deixar de molho e cozinhar as lentilhas reduz compostos que atrapalham a absorção de minerais, tornando seus nutrientes muito mais fáceis de aproveitar. Número 7. Cevada, o grão humilde que resistiu ao tempo. A cevada nunca foi glamourosa. Alimentava os pobres, os soldados em campanha, os marinheiros no mar. Quando aconteceu a multiplicação milagrosa de pães para uma multidão enorme, em um dos evangelhos, os pães usados eram de cevada, o grão do povo comum, e acontece que o povo comum estava comendo um dos grãos mais amigáveis ao intestino já estudados. A cevada tem a maior concentração de um tipo de fibra solúvel entre todos os grãos, tão comprovadamente eficaz para reduzir o colesterol e estabilizar o açúcar no sangue, que autoridades de saúde permitem alegações relacionadas nas embalagens dos produtos. Essa fibra forma um gel no intestino, que retarda a absorção de glicose, reduz o colesterol LDL, alimenta bactérias benéficas e fortalece o sistema imunológico. A cevada também tem um índice glicêmico menor que o trigo ou o arroz, garantindo energia sustentada sem aquele pico seguido de queda. E estudos mostram que ela supera até a aveia, já considerada um grão aliado do coração, quando o assunto é o impacto no açúcar no sangue depois das refeições. Para um grão tão barato e que cresce em quase qualquer clima, isso é extraordinário. Tradicionalmente, a cevada integral era cozida como mingau ou moída para fazer pão achatado. A cevada em flocos, com a casca externa removida, é mais comum hoje em dia, mas a cevada com casca mantém mais fibra e nutrição. Mesmo em flocos, ainda é uma das melhores fontes de carboidrato que existem. Número 8. Trigos ancestrais. Não o trigo que você conhece hoje. Aqui vai uma distinção importante que muda tudo. Quando os textos antigos falam de trigo, eles não estão descrevendo o trigo comercial moderno. Estão se referindo a variedades mais antigas, geneticamente, estruturalmente e nutricionalmente muito diferentes do trigo de talo curto, que hoje enche prateleiras de pão e massa. O trigo moderno foi desenvolvido em meados do século XX para maximizar a produtividade por hectare. Conseguiu isso com folga, mas no processo criou um grão com uma estrutura de glúten bem diferente, mais amido e menos micronutrientes do que seus ancestrais. Uma dessas variedades antigas tem aproximadamente um terço do número de cromossomos do trigo moderno. Contém um tipo diferente de glúten, que muita gente sensível ao trigo atual tolera sem problema. Tem mais proteína, mais beta-caroteno, luteína, riboflavina e antioxidantes por porção. Estudos mostram que seu amido é digerido mais lentamente, gerando um impacto mais suave no açúcar no sangue. E seus níveis de antioxidantes são significativamente mais altos. Por não ter sido selecionado para maximizar o glúten,
a massa se comporta de forma diferente, resultando num pão mais denso e nutritivo, que era o padrão em todo o mundo antigo. O preparo tradicional dependia da fermentação natural lenta, que quebra ainda mais as proteínas do glúten e os compostos, que bloqueiam a absorção de minerais, tornando o grão mais fácil de digerir e seus minerais mais aproveitáveis pelo corpo. O pão da antiguidade não era aquele pão branco refinado. Era denso, escuro e feito com o grão integral. Essas variedades ancestrais de trigo ainda podem ser encontradas hoje. Não são baratas, mas para quem tem dificuldade com o trigo moderno, talvez sejam mais próximas do grão ao qual o sistema digestivo humano realmente se adaptou. O que está deixando as pessoas doentes não é o grão em si, é no que a industrialização o transformou. Número 9. Uvas, da videira à vitalidade. A videira é uma das plantas mais carregadas de simbolismo espiritual em toda a escritura, presente em algumas das metáforas mais famosas dos evangelhos. As uvas aparecem logo após o dilúvio, em refeições cerimoniais ao longo da poesia sagrada e em quase toda a imagem agrícola usada nos ensinamentos de Jesus. Essa planta era central na vida do mundo antigo, e existiam boas razões para isso. Uvas frescas, passas e suco de uva contêm polifenóis amplamente estudados por seus efeitos na saúde do coração, na inflamação e até na longevidade. Um desses compostos ativa proteínas ligadas ao reparo celular e ao prolongamento da vida, e vem sendo um dos mais observados na pesquisa sobre envelhecimento nas últimas 2 décadas. A casca e as sementes da uva concentram com a maior quantidade desses compostos benéficos. Uvas frescas comidas com casca fornecem fibra, potássio, vitamina C e vitamina K, além desses polifenóis. As passas concentram os açúcares e minerais, mas perdem parte dos compostos mais voláteis durante a secagem. Cada forma tem seu lugar. Tradicionalmente, as uvas frescas eram consumidas na época da colheita, as passas ofereciam energia sustentada e portátil o ano todo, e as folhas de videira eram usadas tanto para embrulhar alimentos quanto, na medicina tradicional, para tratar quadros inflamatórios, um costume ainda presente na culinária mediterrânea de hoje. Número 10. Vinho com moderação, o remédio da antiguidade. Esse ponto pede cuidado, porque as escrituras não elogiam o vinho de forma universal. Elas também alertam claramente contra o excesso, mas, usado com sabedoria e moderação, o vinho é tratado como remédio. Uma das cartas apostólicas recomenda um pouco de vinho para aliviar o estômago. Na mesma parábola do bom samaritano, citada antes, óleo e vinho são derramados diretamente sobre os ferimentos, como antisséptico. Isso não era linguagem figurada. O vinho diluído, forma como era consumido em grande parte do mundo antigo, tem propriedades antimicrobianas genuínas. Estudos mostram que o vinho em concentrações moderadas elimina patógenos intestinais comuns, incluindo certas bactérias nocivas, com mais eficácia do que a mesma quantidade de álcool puro isoladamente. Num mundo sem tratamento de água, uma pequena quantidade de vinho misturada aí com água oferecia proteção real, e os polifenóis presentes no vinho tinto, extraídos da casca da uva, são estudados há décadas por seus efeitos cardiovasculares. Um padrão às vezes chamado de paradoxo. Baixas taxas de doença cardíaca apesar de uma dieta rica já foi parcialmente atribuído ao consumo moderado de vinho tinto. Estudos controlados associam o consumo moderado à melhora do colesterol HDL e à redução da agregação plaquetária. A palavra-chave em todo esse ponto é moderação. Uma única taça pequena de vinho tinto de qualidade durante uma refeição, consumida da forma como era feita no mundo antigo, diluída junto com comida, em meio à convivência comunitária, é algo completamente diferente do consumo de álcool que se vê hoje em dia. Esse é um dos pontos da lista em que o contexto do consumo importa tanto quanto a própria substância. Usado da forma descrita nas escrituras, com moderação e propósito, o vinho tem seu lugar aqui. Usado sem cuidado, não tem. Uma pausa rápida aqui, porque uma dúvida comum surge nesse momento. Onde encontrar esses alimentos de verdade na forma pura, e não aquelas versões diluídas de supermercado? É uma pergunta justa e importa mais do que parece, porque boa parte do que é vendido hoje com esses nomes não é realmente o que os textos antigos descreviam. A maioria dos azeites comerciais é misturada com óleos vegetais baratos e nunca é de fato prensada de frio. A maior parte do mel é aquecida, filtrada e perde as enzimas ativas, sobrando pouco mais que xarope doce. E se você quiser plantar qualquer um desses alimentos a partir de sementes, encontrar variedades crioulas de verdade num viveiro comum é praticamente impossível. Fontes confiáveis para versões de alta qualidade desses alimentos
junto com fornecedores de sementes crioulas, estão linkadas na descrição para quem tiver interesse. Agora, de volta à lista, porque os próximos itens vão te surpreender de verdade. Número 11. Peixe, a tradição do ômega 3. O peixe aparece o tempo todo nos relatos evangélicos. Vários dos primeiros discípulos eram pescadores. As multiplicações milagrosas giravam em torno de peixe. Depois da ressurreição, peixe foi comido justamente para provar presença física. Nada disso era por acaso. Nas comunidades costeiras do primeiro século, o peixe era a principal fonte de proteína da maioria das pessoas, e talvez tenha sido um dos padrões alimentares mais importantes da história. Peixes gordurosos, as variedades menores e mais oleosas comuns naquelas águas, estão entre as maiores fontes do planeta de dois ácidos graxos ômega 3 essenciais. São gorduras que o corpo não consegue produzir sozinho, precisam vir da alimentação. Uma delas compõe boa parte das membranas das células cerebrais, enquanto a outra tem um poderoso efeito anti-inflamatório em todo o corpo. As pesquisas sobre ômega 3 estão entre as mais sólidas de toda a ciência da nutrição. O consumo regular de peixe está ligado a taxas visivelmente menores de doença cardíaca, depressão, declínio cognitivo, quadros inflamatórios e mortalidade por qualquer causa. Comunidades costeiras e pesqueiras ao redor do mundo apresentam consistentemente melhores resultados de saúde do que as populações do interior. E o peixe do mundo antigo era comido inteiro, simplesmente grelhado na brasa, da forma descrita após a ressurreição, sem empanado, sem processamento pesado, nada daquela fritura em óleo vegetal que destrói o ômega 3 hoje em dia. O nutriente se preservava porque o preparo era simples. As diretrizes gerais de saúde atuais recomendam de 2 a 3 porções de peixe gorduroso por semana. As pessoas dos relatos evangélicos comiam porque era o que tinham disponível. Sem saber, estavam consumindo um dos alimentos mais poderosos para a saúde que existem no planeta. Às vezes, a dieta mais simples acaba sendo a mais sábia. Número 12. Leite de cabra, um probiótico natural. A terra descrita como repleta de leite e mel não estava repleta de leite de vaca pasteurizado, homogeneizado e fortificado. Estava repleta de leite de cabra, um alimento fundamentalmente diferente, que o organismo humano processa de forma bem distinta. O leite de cabra tem partículas de gordura menores e uma estrutura proteica diferente da do leite de vaca. Sua proteína predominante é de um tipo que muitos pesquisadores acreditam ser mais bem tolerado pelo corpo humano do que a proteína presente na maior parte do leite de vaca comercial. A gordura do leite de cabra é naturalmente fina o suficiente para não se separar sozinha, dispensando o processamento industrial. O leite de cabra fresco e produzido de forma tradicional também é rico em bactérias benéficas que apoiam a saúde intestinal. Estudos mostram que o leite de cabra costuma ser mais fácil de digerir para quem tem dificuldade com o leite de vaca. Gera uma resposta inflamatória mais branda na mucosa intestinal e tem um efeito parecido com um prebiótico, favorecendo a flora intestinal benéfica. Seus minerais, cálcio, fósforo e magnésio, são altamente absorvíveis. Ele também contém um ácido graxo de cadeia média com propriedades antimicrobianas e antifúngicas comprovadas. Nas dietas tradicionais do Oriente Médio, o leite de cabra era bebido fresco, fermentado em iogurte e kefir, ou curado em queijo simples, cada forma trazendo benefícios diferentes. Fresco para nutrição rápida, fermentado para riqueza probiótica, curado para minerais concentrados. O leite de cabra acabou deixado de lado pela indústria de laticínios, simplesmente porque cabras produzem menos leite que vacas e são mais difíceis de escalar. Mas, para quem tem sensibilidade a laticínios, digestão lenta ou desequilíbrio intestinal, esse alimento ancestral, o leite descrito fluindo pela terra prometida, pode ser exatamente o que está faltando. Número 13. Isopo, a erva de purificação com potência real. Chegamos ao item citado logo no começo. O isopolete é usado em rituais antigos de purificação, mencionado num salmo conhecido que pede para ser purificado com ele, e reaparece na crucificação, oferecido num ramo de isopo. Durante séculos, isso foi tratado como puramente simbólico, até que pesquisadores analisaram a planta de verdade e descobriram que aquele simbolismo tinha base em algo bem concreto. O isopo contém dois compostos também encontrados no orégano e no tomilho,
dois dos antissépticos naturais mais potentes conhecidos pela ciência. Estudos confirmam que o hisopo tem propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas genuínas. Já foi demonstrado que ele inibe certas infecções virais. Seus compostos expectorantes ajudam a eliminar o muco dos pulmões, e seus efeitos anti-inflamatórios explicam seu uso tradicional para infecções respiratórias e ferimentos. Ao entender isso, aqueles rituais antigos de purificação fazem todo sentido prático. Usar hisopo para limpar superfícies ou aspergir sobre pessoas e objetos depois de uma doença significava aplicar um agente antimicrobiano genuinamente eficaz. As instruções não eram só cerimoniais, eram funcionais. Os usos tradicionais incluem chá de hisopo para infecções respiratórias e tosse, tintura de hisopo como antisséptico tópico, e a erva fresca usada no preparo de alimentos, de forma parecida com o tomilho, com um sabor forte e levemente amargo, típico de muitas ervas medicinais ricas em compostos ativos. O hisopo caiu no esquecimento da fitoterapia popular, tratado como uma planta decorativa dos textos antigos, mas a ciência mostra o contrário. Essa planta discreta fazia um trabalho de verdade no mundo antigo, e ainda faz hoje. Número 14. Cominho, citado diretamente nos ensinamentos do Evangelho. Essa é a única especiaria da lista mencionada diretamente por Jesus, ao criticar líderes religiosos por dizimarem cuidadosamente ervas menores, como hortelã, endro e cominho, enquanto negligenciavam a justiça e a misericórdia. O fato de o cominho ser valioso o bastante para ser dizimado já diz algo sobre seu valor. Ninguém dizima algo sem valor real. O cominho é usado com fins medicinais há cerca de 4.000 anos no Oriente Médio, na Índia e no norte da África, para digestão, açúcar no sangue e infecções, e a ciência moderna já confirmou praticamente todas essas aplicações tradicionais. O cominho contém um composto com efeitos antimicrobianos comprovados contra uma ampla variedade de bactérias e fungos. Estudos mostram que ele pode reduzir a glicemia de jejum e melhorar a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. Ele estimula a produção de bile e a atividade das enzimas digestivas, aliviando o inchaço e melhorando a absorção de nutrientes. É também uma fonte relevante de ferro, com uma pequena quantidade fornecendo uma parcela significativa das recomendações gerais diárias. Talvez o mais intrigante seja que estudos preliminares em animais sugerem propriedades anticâncer e de proteção da memória. O mundo antigo usava o cominho de forma intensa e intuitiva. A ciência moderna agora explica metodicamente o porquê. Tradicionalmente, era usado moído no preparo de alimentos, tostado em grãos inteiros em pães e ensopados, ou preparado como chá para desconforto digestivo. Era, ao mesmo tempo, alimento e remédio diário nos lares da época. E sua menção nos ensinamentos do Evangelho não foi por acaso. Até uma pequena horta de ervas, no mundo antigo, guardava remédio de verdade. Número 15. Coentro, a erva desintoxicante escondida no pão antigo. Quando o maná apareceu no relato do deserto, as escrituras descrevem sua aparência como semelhante à semente de coentro, de cor clara. Seja uma comparação botânica precisa ou apenas descritiva, o fato de a semente de coentro aparecer numa das histórias mais milagrosas das escrituras já chama a atenção por si só. A semente de coentro, o fruto seco da planta de coentro fresco, carrega uma rica história medicinal nas culturas egípcia, persa e israelita antigas. Já foi encontrada entre artefatos de tumbas reais e era tradicionalmente usada para queixas digestivas, ansiedade e dor inflamatória. A ciência moderna descobriu que a semente de coentro tem efeitos calmantes genuínos. Em certos estudos com animais, reduziu a ansiedade de forma comparável a medicamentos ansiolíticos prescritos. Contém compostos anti-inflamatórios e mostra atividade antimicrobiana, e uma de suas aplicações modernas mais fascinantes envolve ajudar a mobilizar metais pesados, como o mercúrio, dos tecidos do corpo, uma área de pesquisa ainda preliminar, mas em andamento. Seus benefícios digestivos são bem documentados. O chá de semente de coentro é usado há séculos para aliviar gases, inchaço e cólicas intestinais, e estudos confirmam que ele reduz espasmos intestinais. Tradicionalmente, era usado como semente moída em pães, ensopados e misturas de temperos, preparado como chá para desconforto digestivo e usado fresco, como coentro em folhas, no preparo de alimentos, valorizado tanto pelo sabor quanto pela função. Ele aparecia na culinária antiga pelo mesmo motivo que aparece na culinária tradicional hoje. Deixava a comida mais gostosa e fazia as pessoas se sentirem melhor depois de comer. Número 16. Alho
O alimento que os israelitas choraram de saudade. Essa é uma das referências alimentares mais emocionantes de toda a Escritura. Durante a travessia pelo deserto, comendo apenas maná, os israelitas choraram, lamentando especificamente o peixe, os pepinos, os melões, os alhos porós, as cebolas e o alho que lembravam do Egito. Sentiram tanta falta do alho a ponto de chorar. E ao entender o que o alho realmente faz, essa saudade toda faz total sentido do ponto de vista científico. O alho é um dos alimentos mais estudados em toda a ciência da nutrição. O composto, liberado quando o alho é amassado ou picado, é um antimicrobiano de amplo espectro, ativo contra bactérias, vírus, fungos e parasitas. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de alho reduz a frequência e a gravidade de resfriados e gripes. Diversas pesquisas mostram que ele reduz a pressão arterial e o colesterol LDL diminui a agregação plaquetária e tem efeitos comprovados de proteção hepática. O alho cru, recém-amassado, é o mais potente, já que seu composto principal é volátil e se degrada com o calor. A medicina tradicional do Oriente Médio e do Mediterrâneo usava o alho de todas as formas possíveis: cru, em conservas e temperos, cozido em ensopados, em infusão de óleo e até aplicado para infecções de ouvido. Textos médicos do Antigo Egito listam o alho em mais de 20 remédios diferentes. Número 17. Cebola, o prebiótico da cozinha antiga. Citada junto com o alho no mesmo lamento do deserto, a cebola era um alimento presente em todas as camadas da sociedade antiga. Trabalhadores que construíram grandes monumentos da antiguidade eram parcialmente pagos com cebola e alho, e reis eram enterrados com esses alimentos. A ciência moderna explica exatamente por que eram tão valorizados. A cebola está entre as maiores fontes alimentares de um polifenol conhecido por seus poderosos efeitos anti-inflamatórios, antihistamínicos e antioxidantes. Estudos clínicos mostram que esse composto pode reduzir a pressão arterial, bloquear vias inflamatórias e potencialmente aliviar sintomas alérgicos. A cebola também é extraordinariamente rica numa classe de fibras prebióticas que alimentam especificamente as bactérias benéficas do cólon. Muito antes de alguém entender o que era o microbioma intestinal, as dietas antigas já eram instintivamente construídas para nutri-lo. Alho, cebola e alho poró, todos da mesma família de plantas e ricos nesses compostos prebióticos, eram consumidos diariamente, sustentando um ecossistema intestinal funcionando como deveria. Os compostos sulfurados da cebola também apoiam a atividade das enzimas hepáticas envolvidas no processamento e na eliminação de toxinas, e a cebola crua já foi historicamente aplicada sobre picadas de inseto, queimaduras leves e congestão no peito, com algum respaldo em pesquisas. Tradicionalmente, a cebola era comida crua em saladas e conservas, para preservar ao máximo seu composto benéfico, cozida em praticamente tudo por causa do sabor e da fibra prebiótica, e usada em caldo durante doenças para ajudar na recuperação. Quem chorou de saudade das cebolas deixadas no Egito não estava exagerando, sabia exatamente o que estava perdendo. Número 18. Amêndoas, um símbolo que também nutria o corpo. Ao dar as instruções para o desenho do candelabro do tabernáculo, suas taças foram moldadas em forma de flor de amendoeira, e uma vara pertencente a Arão é descrita florescendo milagrosamente com amêndoas. A amêndoa foi escolhida como símbolo de vigilância e iniciativa divina, por ser a primeira árvore a florescer a cada primavera, e essa escolha simbólica tinha, na verdade, uma base nutricional impressionante. As amêndoas estão entre os alimentos mais densos em nutrientes do planeta, grama por grama. Um pequeno punhado já fornece mais de 1/3 das recomendações gerais diárias de vitamina E, um antioxidante que protege as membranas celulares contra danos. Também são ricas em magnésio, mineral envolvido em centenas de processos enzimáticos do corpo e que muita gente não consome em quantidade suficiente. Fornecem gorduras monoinsaturadas, proteína, cálcio e fibra, numa forma que o corpo absorve e aproveita com eficiência. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de amêndoas reduz o colesterol LDL, diminui os picos de açúcar no sangue depois das refeições, melhora a diversidade do microbioma intestinal e favorece um peso corporal saudável ao aumentar a saciedade. Pesquisas também mostram que a gordura das amêndoas é absorvida de forma menos completa do que se esperava, já que a estrutura da parede celular faz com que parte dela passe pelo organismo sem ser digerida, alimentando as bactérias intestinais em vez de ser armazenada. Tradicionalmente, as amêndoas eram comidas cruas ou levemente tostadas como alimento do dia a dia, moídas em pasta para o preparo de alimentos e remédios, e prensadas em óleo para cuidados com a pele e tratamento
tratamento de feridas. O mundo antigo, na prática, tinha descoberto um alimento quase perfeito e construiu simbolismo sagrado em torno da sua flor. Número 19. Pistache, a nozinha valorizada dos patriarcas. Quando Jacó envia seus filhos ao Egito durante uma fome e os instrui a levar presentes para impressionar o oficial egípcio que encontrariam. O pistache está entre os itens da lista. Se o pistache era considerado um presente digno para um poderoso oficial estrangeiro, isso já diz muito sobre seu valor. Não era um lanchinho comum, mas um verdadeiro luxo, e a nutrição moderna confirma que valia a pena ser tratado assim. O pistache é incomumente rico em 2 carotenoides ligados à saúde ocular e à proteção contra a perda de visão relacionada à idade. Contém mais potássio do que a maioria das outras oleaginosas, favorecendo uma pressão arterial saudável, e oferece um perfil de aminoácidos incomumente completo para um alimento vegetal, o que o torna uma excelente fonte de proteína. O que o torna especialmente notável é seu conteúdo de fibra prebiótica. Estudos mostram que o consumo regular de pistache aumenta significativamente as bactérias intestinais benéficas, mais do que a maioria das outras oleaginosas testadas. Também contém compostos que apoiam a saúde cardiovascular, e pesquisas clínicas específicas sobre o pistache mostraram melhorias no controle do açúcar no sangue, no perfil lipídico e nos marcadores de inflamação. A estrutura da parede celular também faz com que menos calorias sejam efetivamente absorvidas do que a embalagem sugere, proporcionando mais saciedade por caloria. Jacó entendia de valor e escolheu o pistache entre seus melhores presentes não só pelo sabor, mas pelo que representava: abundância, saúde e generosidade. Hoje ele merece ser visto exatamente da mesma forma. Número 20. Alfarroba, o alimento de sobrevivência do deserto. E chegamos ao último item guardado para o final, porque talvez seja a história mais extraordinária dessa lista. João é descrito nos evangelhos usando roupas ásperas e vivendo de gafanhotos e mel silvestre. Durante séculos, estudiosos debateram o real significado de gafanhotos nesse contexto. Muitos, especialmente os que conhecem bem o terreno onde João viveu, defendem que a referência não é a insetos, mas às vagens da alfarrobeira, conhecida em todo o Oriente Médio antigo como pão de São João. A alfarrobeira cresce livremente naquela região, e suas vagens doces, parecidas com feijão, sustentaram viajantes do deserto por milhares de anos. Combinada com mel silvestre, essa dupla forma uma dieta de sobrevivência notavelmente completa. As vagens de alfarroba são aproximadamente metade açúcar natural, mas, diferente do açúcar refinado, esse açúcar vem envolto em fibra extraordinária, chegando a 40% do peso seco da vagem. Essa fibra é majoritariamente insolúvel, tornando a alfarroba um poderoso regulador digestivo, tradicionalmente usado tanto para diarreia quanto para constipação. Ela também fornece quantidades relevantes de cálcio, ferro, potássio e magnésio. É naturalmente livre de glúten e cafeína, e diferente do chocolate, não contém os compostos que tornam o chocolate inadequado para quem tem propensão a cálculos renais, o que torna a alfarroba especialmente notável como alimento de sobrevivência é seu conteúdo de taninos condensados, compostos com efeitos antimicrobianos e antidiarreicos comprovados. Estudos mostram que o pó de alfarroba é eficaz contra certos vírus intestinais e outros patógenos em crianças, e ela já foi usada em hospitais europeus para tratar diarreia infantil antes da chegada dos tratamentos farmacêuticos padrão. Esses mesmos taninos se ligam a proteínas e retardam a digestão, moderando a absorção de glicose e fornecendo aquela energia sustentada e de queima lenta, capaz de manter alguém no deserto por longos períodos. Tradicionalmente, as vagens de alfarroba eram comidas cruas, como um alimento doce e macio de mastigar, moídas em farinha para pão e mingau ou cozidas em xarope, usado tanto como adoçante quanto como remédio para problemas respiratórios. E aqui está o detalhe que amarra toda essa lista. A alfarroba combinada com mel silvestre fornece exatamente o que uma dieta no deserto exigiria: açúcar natural para energia, fibra para a saúde intestinal, minerais para resistência e compostos antimicrobianos para proteção contra infecções. Se a dieta descrita naquela passagem do Evangelho realmente era alfarroba e mel, isso não era privação, era prosperar, viver de 2 dos alimentos nutricionalmente mais poderosos do mundo antigo, enquanto boa parte da civilização comia refeições elaboradas e ia enfraquecendo. Às vezes, a dieta mais simples é a mais sábia, e às vezes o alimento que a história esquece é justamente o que mais merece ser lembrado. 20 alimentos, milhares de anos de uso
precioso, séculos de sabedoria acumulada que quase foram descartados na correria de substituir tudo que é natural por algo industrializado. Aqui vai o aprendizado principal. As pessoas que escreveram esses textos antigos não eram atrasadas, eram observadoras, prestavam atenção no que curava e no que sustentava, e construíram sua cultura, seus rituais, sua agricultura e até sua espiritualidade em torno dessas observações. E agora, a ciência moderna, com seus estudos controlados, seus testes duplos cegos, sua análise bioquímica, continua chegando exatamente às mesmas conclusões. O azeite reduz a inflamação, o mel combate bactérias, a cevada reduz o colesterol, o alho combate infecções. As amêndoas protegem o coração. A sabedoria antiga se confirmou. Ela simplesmente nunca explicou o mecanismo por trás, porque o mecanismo nunca foi o mais importante. O alimento era o ponto, a cura era o ponto. Antes de encerrar, vale garantir que exista um caminho prático a seguir, porque informação sem ação é só entretenimento. Tudo o que foi discutido hoje está acessível, mas a qualidade importa muito nesses alimentos, mais do que a maioria das pessoas imagina. A diferença entre um mel puro de verdade, ativo, e o pote comum de supermercado não é pequena, é a diferença entre um alimento que cura e um alimento que só parece parecido. O mesmo vale para o azeite, para os grãos ancestrais e para todos os outros itens dessa lista. Para quem tiver interesse, fontes confiáveis para versões de alta qualidade desses alimentos, junto com fornecedores recomendados de sementes crioulas para cultivar em casa, estão linkadas na descrição. Qual alimento dessa lista mais te surpreendeu? Deixa nos comentários, eu leio todos. E se você quiser ver mais conteúdo assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Publicamos toda semana e isso é só o começo.